Terceira questão pergunta: quando você bebe água de canudinho, por que é que a água sobe? A gente já falou sobre isso algumas vezes, né não? É, professor, a cara da nossa aula. Pois é, todo mundo sabe que quando você tem aqui o canudinho, né? Você tem pressão atmosférica, ó, invisível, né? Ó, porque ninguém vê a atmosfera, né? Empurrando a água, né, professor? Empurrando essa água para baixo, ó. Aí é. E aí o que acontece? O que acontece é que se você olhar o ponto A e o ponto B, ó, antes de você chupar o canudo, você tem PA igual a PB. Porque PA vale 1 atm e PB vale 1 atm. Tá, professor, são dois pontos na mesma horizontal, PA vale 1 atm e PB vale 1 atm. Mas tu sabe que para a água subir aqui, ó, para a água subir através do canudo, ela precisa ir de A para B, né? Que aí, quando ela vai de A para B, ela acaba subindo ali. Eu te pergunto, para essa água aí de A para B, quem tem que ser maior, PA ou PB? Para a água ir de A para B, PA tem que ser maior do que PB. Professor, mas atualmente elas estão iguais. Para que PA supere PB, elas estão iguais, mas eu preciso que PA ganhe. Só tem duas possibilidades para o PA ganhar do PB. Ou você aumenta o PA para ela passar a ganhar do PB, ou você o quê? Diminui o PB. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. As pressões são iguais. Mas eu quero que aconteça isso. Para acontecer isso daqui, o que você vai fazer? Ou eu diminuo o PB, para o PA ganhar dele, ou eu aumento quem? O PA. Quando a gente bebe água de canudinho, a gente está optando por qual opção? Quando eu chupo no canudo, o que eu faço? Eu tiro o ar de dentro do canudo, eu diminuo o PB. Quando eu diminuo o PB, PA fica maior do que PB, e aí a própria pressão atmosférica se encarrega de fazer a água subir aqui no canudo, e aí a água vai subindo, né? Até a nossa boca. Tá, então quem faz a água subir é a pressão atmosférica. Inclusive, tu sabe que a pressão atmosférica é limitada. Ela é de 1 atm. Portanto, se você chupasse com a maior força possível, você poderia até tirar todo o ar de dentro do canudo. E nesse caso, a pressão atmosférica conseguiria sustentar uma coluna de água de, no máximo, quantos metros de altura? Lembra disso? 10 metros de água. Moral da história, quem faz a água subir, ó, né, é a própria pressão atmosférica. O que você faz é só chupar para que a pressão PB fique menor do que PA para a água subir. Uhul! E aí você consegue beber. É verdade. Pessoal, em que condições é impossível, portanto, beber água de canudinho? Como é que você, né? Em que condições não dá para beber água de canudinho se você não tiver o quê? Pressão atmosférica, exatamente. Aonde é que não tem pressão atmosférica que você conhece? Na Lua tem pressão atmosférica? Na Lua não tem atmosfera, na Lua não tem pressão atmosférica. Não dá para beber água de canudinho na Lua. Professor, se eu levar para a Lua e eu morrer chupando, você vai morrer chupando na Lua e não vai acontecer nada? Não vai. Você vai ter que apertar, né, a caixinha de suquinho para que o suco saia pelo buraquinho, né? Então a terceira questão está falando sobre isso. Tu teria que marcar qual, então, na terceira? Na terceira, a letra B fala: ao sorver o canudo, reduzimos a pressão no interior do canudo a valores abaixo da pressão atmosférica. Com isso, a pressão atmosférica externa, né, força que o líquido suba. A letra B é verdadeira, né? E a letra C fala: é possível beber líquido de canudinho na Lua, onde, embora não exista gravidade, existe pressão atmosférica. É o contrário, né? Na Lua tem gravidade, mas não tem pressão atmosférica. Terceira questão, Mois. Letra B, né? Terceira, prof. Letra B. Bom, eu vou sair da ordem e vou rapidamente chegar na oitava, porque a figura da oitava já está aqui no ponto, ó. Ah, é disso daqui, é, professor? É.
Na oitava questão, ele fala o seguinte, olha. A figura mostra dois senhores A e B. O A é o Anselmo e o B é o Beto, que apresentam ametropias e por isso usam óculos. Observe, o senhor A, quando você olha para o olho dele, você vê o olho dele em miniatura. Tu vê só o zoinho, né? E o B eu vejo o zoião, né, professor? Isso, vamos conversar sobre isso. Meu amigo, esse senhor que você vê os olhinhos dele bem pequenininho, na verdade isso que você tá vendo, ó, não é o olho dele. Você tá vendo a imagem do olho dele, não é não? Ei, classifique essa imagem do olho dele. Ela é direita ou invertida? Tu já viu alguém com o olho de cabeça para baixo no óculos? Ia ser massa, né? Essa imagem é direita, portanto ela é real ou virtual? Ela é virtual, já que ela é direita. E ela é maior ou menor do que o olho dele? Professor, com certeza é menor do que o olho dele, né? Ó, virtual, direita e menor. Essa aqui é a famosa imagem qual? Sonho. E assim, a boquinha assim, a famosa imagem sonho. Meu amigo, quem é que produz imagem sonho? Qual é a lente que produz imagem sonho? É a lente divergente. É a lente que a gente usa em olho mágico, né, professor? Que não tem na novela, né? Isso. É a lente divergente. Qual é a ametropia que usa lente divergente, Renato? Miopia. Esse senhor tem miopia. Ah, tá. Esse senhor aqui tem miopia, ô coitado, né? Isso, né? Renato Brito, e o senhor zoião? Quando eu olho para os olhos do cara, os olhos ficam tão grandes que quase sai da lente. Olha, que exagero, né? Classifique essa imagem desse olho. Ela é direita ou invertida? Ela é direita, né? Então ela é real ou virtual? Ela é virtual. Se ela é direita, professor, ela é virtual. Ela é maior ou menor do que o olho do cara? Virtual, direita e maior. Esse é o caso ABCD ou E? Esse é o caso E'. Esse é o caso da lupa. Perfeitamente. Se esse é o caso da lupa, essa lente é convergente ou é divergente? Só quem amplia é lente convergente, cara. Lente divergente não amplia, não. Se a lente é convergente, esse cara tem o que, professor? No olho dele? Hemorroida. Que hemorroida, menino? Ele tem hipermetropia. Ah, tá. Então o cara que tem o zoião tem hipermetropia. E o zoinho, miopia. Moral da história, ele quer a correta na oitava. Na oitava, então, fala, letra A, Anselmo tem hipermetropia. É? Esse cara aqui tem hipermetropia? Não, o Anselmo tem miopia. Falso. Letra B, Beto tem miopia. Não, é o contrário. Beto é o cara dos olhão, ó. Beto tem hipermetropia. Falso. C, quando o Beto está sem óculos, né? Tu sabe que o Beto é o que tem hipermetropia, né, professor? É. Diz que quando o Beto está sem óculos, a imagem se forma antes da retina. É verdade? Quem tem hipermetropia, a imagem se forma antes da retina? Não, se forma depois. Falso. Letra D. Quando Anselmo está sem óculos, Anselmo é o que tem miopia. Quando ele está sem óculos, professor, a imagem se forma antes da retina. O cara que tem miopia, sem óculos, a imagem se forma antes da retina? E quando ele bota o óculos? A imagem se forma onde? Na retina. Lógico, né, professor? Mas por isso que ele tem que falar que está sem óculos, né? Olha, a letra D é verdadeira. A letra E, só para fechar, fala que Beto tem o globo ocular mais alongado do que o normal. Mas Beto tem hipermetropia. O globo ocular é curto. Então, na oitava, professor, eu marquei então a letra D de dado, beleza? Ele quer a correta. Na oitava é a letra D. Uhul! Isso. Agora eu posso voltar. Renatinho, a quarta é magnetismo. A gente já fez uma parecida com essa quarta. Você se lembra que ela é meio confusa, né? Faz aí antes de mim. O que é que tu acha nela? Vocês que já fizeram, encontraram alguma letra? Avião, bola, casa, dado ou elefante?
Tá vendo como ela é confusa? Vocês sabem que todo ano no Enem caem várias questões que a gente fala assim, né? Quem diria, né, que ia cair isso? Pois é. Não é verdade? Todo ano na prova do Enem caem questões que você olha e diz assim, quem diria que ia cair isso, né? Resumindo, qual é o tipo de questões que pode cair no Enem? Qualquer uma, né? Nunca tinha caído ponte de Wheatstone com um voltímetro no meio, né? Nunca tinha caído força magnética em correntes elétricas, né? Ou seja, pode cair qualquer coisa, né, pessoal? Esse ano pode cair indução eletromagnética e lei de Lenz, né? Nunca caiu, né, professor? É, né? Então, por exemplo, na questão 4, o camarada colocou aí, olha, uma corrente saindo e uma corrente entrando. Se ele colocar uma bússola naquele vértice, como é que vai ser o campo magnético resultante ali? Como é que a bússola vai se comportar? Bom, aí você só tem que ter um pouco de paciência, tem que fazer a figura, né, a prestação. A corrente da esquerda, como é que é o campo magnético, professor, que ela produz aqui nesse ponto? Aí você tem que fazer devagarzinho, né? Você já sabe que a linha tem que ser uma circunferência assim, ó. Você já desenha uma circunferência. Bom, se essa corrente está saindo, o campo magnético vai ser horário ou anti-horário? Ah, tá. Vai ser o que, professor? Anti-horário. Então, se esse campo magnético é anti-horário, o vetor campo magnético não tem que ser tangente, então ele tem que ser perpendicular ao raio. Se ele é perpendicular ao raio, então ele tem que apontar para onde? Ora, 90 graus com o raio. Sim, esse é o campo magnético B1 produzido pela corrente I1. Tá, não, até aí eu entendi. Pois pronto. Vou fazer agora o outro, tá bom? A corrente que eu vou chamar de I2, ó, ela é para dentro, ó. Ela é para dentro. Elas têm o mesmo módulo, né, professor? E ele quer saber o campo magnético que ela produz, ó, no ponto que está agora, né, à esquerda dela. O que é que eu faço? Liga aqui. Tu já sabe que a linha do campo magnético, ela é assim, redondinha. E se essa corrente está entrando, né, o campo magnético vai girar em qual sentido? Se lembra disso? Posso até te dar a pesca aqui, né? Ó. Ah, professor, é bom, viu? Eu não me lembro disso não. Ó. Pois é, deixa eu só refrescar a tua memória aqui, ó. Se o retilíneo está saindo, o circular circula assim, né? E se o retilíneo estiver entrando, o circular, professor, circula assim, né? O retilíneo é quem? Tanto faz, né? Tanto faz quem é o I, quem é o B, tanto faz, né? Moral da história, professor, que nesse caso, ó, o circular circula nesse sentido, ó. Ah, tá. E o vetor campo magnético, ele tem que ser tangente, 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 tangente. Se ele tem que ser tangente, professor, ele tem que fazer 90 graus com o raio. Isso, então ele vai ficar assim, ó, 90 graus com o raio. Esse é o B2. Então veja, olhe para o B1, olhe para o B2. Caramba, hein? Então pronto. Lá naquele ponto, você terá ambos simultaneamente. O B1 assim, professor, e o B2 assim. Se eles têm o mesmo módulo, o B resultante vai acabar apontando bem na bissetriz, né? Portanto, o B resultante vai ficar para cima. Qual é a palavra-chave quando você fala de bússola, hein? Alinhamento. A bússola, então, vai ficar alinhada ao campo magnético resultante, ou seja, marcou a letra qual, Mois? Marcou a letra B de bola, ó. Ui! Quarta questão, professor, B de bola. É confuso, né? Lá vou eu. Renatinho, vamos para a quinta.